Lucas 5, versículo 1, diz assim o texto bíblico. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Veio à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, irmãos, Lucas, ele descreve, não é, um dos milagres ocorridos no início do ministério do Senhor Jesus. O milagre em questão aqui é conhecido como o milagre da pesca milagrosa. Tudo começa quando Jesus entra lá no lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. E a multidão começou a apertar a Jesus, a multidão começou a comprimir a Jesus, porque o povo estava querendo ouvir a Jesus pregar, o povo estava querendo ouvir a voz do Senhor. Eu queria fazer um questionamento agora, qual o seu anseio em ouvir a palavra de Deus? Qual o seu anseio em ouvir uma pregação da palavra do Senhor? O povo aqui estava sedento em ouvir. E o que é interessante, não é? Eles iriam ter um privilégio de poder ouvir uma mensagem pregada pelo próprio Senhor Jesus. A gente sempre, eu acho que você vê no YouTube algumas pregações de pastores famosos, não é? Tipo Silas Malafaia, pastor Hernandes Dias Lopes e outros aí que a gente conhece. Uma pregação deles, talvez ao vivo, e aqui esse povo, irmãos e irmãs, eles tiveram o privilégio de ouvir uma pregação do próprio Senhor Jesus. Que privilégio dessa gente, não é? E Jesus aqui, irmãos, ele avista os barcos, não é? O barco de Pedro, o barco dos seus amigos lá, pescadores também, e ele viu que os pescadores estavam lavando as redes, e ele pede que se eles poderiam ceder o barco para Jesus, para que Jesus pregasse para o povo que estava ali sedento em ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele leva o barco mais para longe da beira do mar, e ele começa a pregar para aquele povo. E depois que ele prega, ele manda aqueles pescadores lançar a rede de novo. E eles obedecem ao Senhor Jesus, e eles lançam a rede, e eles pegam muitos peixes, a ponto do barco quase ir a pique, a ponto dos barcos, não é? Quase afundarem. E eles, na verdade, depois que eles pescam, ele divide com muita gente, porque a pesca foi uma pesca abundante. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês algumas questões, algumas coisas importantes desse texto. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus, ele viu os pescadores lavando as redes. Os pescadores, acho que você já viu sobre o trabalho de pescadores, não é? É um trabalho muito pesado, é um trabalho que não é para qualquer um. Os pescadores têm que lavar as redes, os pescadores têm que pescar à noite, porque eles só pescam à noite, não pescam de dia. Tem que ficar a noite inteira acordado, lançando a rede, tirando a rede. É um trabalho muito pesado. E o que acontece? Eles, na verdade, eles voltam, não pegaram nada, e Jesus os vê lavando a rede. Jesus conhecia o coração daqueles pescadores. Jesus sonda o coração daqueles pescadores. E Jesus percebe que eles estão tristes, que eles estão angustiados, porque na verdade eles tinham que pagar contas.
eles tinham com o fruto daquela pesca, eles tinham que vender o peixe e dar o sustento para sua casa, dar o sustento para sua família. E Jesus, ele se compadece daqueles pescadores. Jesus ele tem compaixão pelo sofrimento, né? Pela aflição, talvez, daqueles pescadores. Irmãos, uma coisa que nós temos que saber é que Jesus, ele se compadece da tua aflição, ele se compadece do seu problema, ele se compadece das tuas dificuldades. Com certeza o Senhor Deus, ele vê a nossa aflição, o Senhor, ele vê o nosso sofrimento. Eu me lembro lá daquela passagem de João 5, do 5 ao 9, que fala sobre aquele paralítico lá no tanque de Betesda. Jesus, ele vai aquele paralítico que fazia 38 anos que estava ali naquele lugar, fazendo parte daquele cenário. E Jesus vai até aquele homem, assentado ali na beira daquele tanque, e pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser liberto? E Jesus faz uma pergunta e ele responde de outra forma. Jesus não havia perguntado aquilo que ele havia respondido. Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele responde: Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me ajude ao mover das águas, não tem ninguém que me coloque lá para eu ser curado. Jesus não havia perguntado se ele queria ajuda, se ele queria ser carregado. Jesus havia perguntado se ele queria ser curado. Outra coisa interessante aqui, irmãos, que nós aprendemos, é que antes do milagre, isso aqui é muito importante, escute isso, que antes do milagre vem o ensino. Irmãos, Jesus poderia multiplicar os peixes no exato momento que ele entrou no barco, mas primeiro ele quis pregar a palavra, primeiro ele quis ensinar. Ele não deixou, não é, o urgente, aquilo que era rápido, tomar lugar do essencial. O essencial, irmãos, é a palavra do Senhor. Foi isso que Jesus fez. Ele não se preocupou com o milagre, ele não se preocupou com a multiplicação dos peixes. Ele se preocupou em primeiro ensinar o povo. Ele se preocupou em primeiro em falar das coisas do reino, das coisas concernentes ao evangelho do reino. Irmãos, eu creio que o milagre é muito bom, mas o milagre resolve um momento, às vezes um problema momentâneo, mas o ensino, ele dura para sempre. Se você se converte em ensino da palavra, você leva até a sua morte. Eu me lembro lá do milagre de Lázaro, morto há 4 dias. Jesus vai lá e diz assim para o túmulo: Lázaro, sai para fora. E ele sai andando. Mas quero dizer uma coisa para vocês, foi um milagre tremendo. Somente Jesus pode ressuscitar mortos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Lázaro morreu, Lázaro está morto, o corpo dele padeceu. Então Lázaro, Jesus o ressuscitou, mas depois ele morreu. Então o ensino da palavra é muito mais importante do que o milagre, irmãos. Que você, né, todos os dias da sua vida possa buscar a palavra de Deus, possa buscar o ensino da palavra de Deus, porque é muito mais importante do que Jesus curar o seu corpo, muito mais importante do que Jesus curar nossas feridas, é o Senhor curar a nossa alma, muitas vezes manchada pelo pecado. Que o Senhor possa, através da palavra dele, te curar essa noite, te libertar, salvar a ti, escrever o teu nome no livro da vida, irmãos. O Senhor, ele fez algo tremendo naquele dia. Ele ministrou algo importante e ele ensinou grandes coisas aos pescadores e àquele povo. A palavra é muito mais importante do que o milagre.